Estimado ouvinte, hoje o tema que eu escolhi trazer é a obra La Traición de Darwin, do autor argentino Gerardo Bartolomé. Eu descobri esse autor, que é meu amigo de Facebook, já trocamos mensagens e tudo, em viagem à Argentina, especificamente a El Calafate, onde fica ali a famosa geleira Perito Moreno. E esse autor, ele cuida de traçar o panorama histórico-cultural do país dele através de romances, né? Então ele explica ali a formação da Argentina. Antes de falar do livro, eu queria fazer um comentário sobre a relação dos argentinos com os brasileiros, né? Existe, acho que por causa do futebol, algum locutor esportivo bobão criou esse estigma de uma rivalidade insuperável entre os povos e tal, e na verdade não é nada disso, né? Os argentinos adoram os brasileiros, eles nos imitam. Quando você vai para lá, eles se esforçam em falar português, o que para mim é até um pouco frustrante, porque eu gostaria de treinar o espanhol, né? Então, dito isso, vamos aqui para esse livro específico, né? Então, Charles Darwin, todo mundo sabe, né? O pai da teoria da evolução, né? Que desenhou ali a seleção natural, hoje amplamente aplicada no cuidado de plantas e animais e tudo mais. Ele narra a histórica viagem do navio Beagle da Inglaterra, contornando a Terra do Fogo na Argentina, até chegar no Equador, quando ele escreveu depois, bem depois, o livro A Origem das Espécies. O que eu gostaria de trazer aqui, de destacar, são pontos menos óbvios dessa história. Então, por exemplo, quando ele passa pelo Brasil, né, ele parou no Rio de Janeiro, ficou um tempo, traçou alguns comentários que eu gostaria de trazer aqui. Adivinha se ele não falou da escravidão? Então você vê, o Brasil é um país desse tamanho, que se gaba da sua biodiversidade e da sua riqueza natural, e olha o tema que o nosso biólogo inglês escolheu para mencionar o Brasil. Está registrado, não é só no romance, né? Falou da maneira abjeta como os escravos eram tratados, especificamente no Brasil. Você vai falar, mas escravidão tinha em tudo quanto era canto e tal, então, mas aqui, segundo Darwin, né, e não é uma pessoa que não sabe o que está falando, era um pouquinho pior. Então, vou emprestar as palavras do Bartolomé. Vamos lá. Pessoal, em espanhol, tá? Porque está escrito em espanhol, né? Você vai falar assim, puxa, Bruno, mas não é um pouco pedante você ficar falando em espanhol? Eu vou falar, não tem nada melhor do que a gente ser o que a gente é, né? E fazer o que a gente gosta, né? Então, me deixa falar em espanhol. Então, vamos lá. É um diálogo dele com o Fitzroy, que é o capitão do navio, né? Então, vamos lá. Estimado Darwin, obviamente no estou a favor de la esclavitud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta existe desde hace milenios. Ya se la mencionaba en la Biblia, existía en la antigua Roma, y en Inglaterra el régimen de servidumbre de la Edad Media no era muy distinto de la esclavitud. A pesar de que me siento orgulloso de que la esclavitud no existía en el Reino Unido, no se puede negar que esta funciona adecuadamente en varios países, como por ejemplo en los Estados Unidos de América o en el Imperio de Brasil, que acabamos de ver. En ambos casos se trata de sociedades cada vez más justas con una economía pujante. Aí o Darwin rebate. ¿Cómo puede decirme una cosa así, capitán? No puede hablar de una sociedad justa mientras haya personas a las que se las puede matar, vender, violar o separar de sus hijos. A esta altura, Darwin habla con un tono decididamente exaltado. En cambio, Fitzroy seguía hablando con una frialdad que denotaba que hacía un esfuerzo para contenerse. Señor Darwin, mientras usted estaba en Río de Janeiro, yo también tuve oportunidad de visitar en Bahía una plantación con esclavos. Vi donde vivían y dormían y le puedo asegurar que sus viviendas eran mejores que las de muchos trabajadores rurales de Inglaterra. A mi pedido, el dueño de la plantación junto a varios de los esclavos y les preguntó si preferían ser libres y todos respondieron que no. Darwin perdió toda la prudencia que le quedaba y casi a los gritos le dijo al capitán si él realmente pensaba que los esclavos podían decir otra cosa sin que a las pocas horas fueran azotados o incluso muertos. El capitán se levantó y miró a Darwin con los ojos hinchetados en furia. Bom,
já pegaram aqui o espírito, né? Então ele achou isso para falar do Brasil. Ele continuou a viagem, né? E aos poucos ele foi se tocando ali daquela coisa de que um animal numa determinada ilha era de um jeito e a mesma espécie de animal na ilha próxima se desenvolvia de outra maneira, a teoria da evolução. Só que ela toca também os homens. Por quê? Havia os nativos ali da Terra do Fogo que ele não fala com essas palavras, mas me parece que é como se eles não fossem homo sapiens, como se fosse um outro tipo de ser humano, sabe? Ali Neandertal, não sei. Então, eram especificamente o grupo Xamana, né? Eles tinham características físicas diferentes, visão e audição mais aguçadas, mas deixa o Bartolomé falar. Então, vamos lá. Ah, sim, eles tinham um ajudante na viagem, o Chemi, o nome do índio, que foi ali adotado pela tripulação, né? Aprendeu a falar espanhol, né? E vamos lá. Chemi ajudava a Darwin a buscar ciertas plantas extrañas. Solo él sabía dónde encontrarlas. Ambos estaban de espaldas al agua. En un momento, sin darse vuelta, Chemi dijo, mi hermano está viniendo. Darwin se dio vuelta y vio varias canoas a lo lejos. ¿Cómo lo sabes, Chemi? Yo escucharlo, señaló una de las canoas más lejanas. Ahora verlo. Darwin, como el resto de la tripulación, había aprendido a creer plenamente en la visión y en el oído extraordinarios de los fueguinos. La mayoría de las veces, su vista superaba lo que un europeo podía ver con un catalejo. Ellos tenían sus sentidos mucho más desarrollados. Seguramente ese era un factor fundamental para su supervivencia. Darwin no pudo dejar de pensar si no sería también este un signo de que también los humanos se modifican para adaptarse al medio en que viven. En canoa más atrás, mi madre. ¿Cómo escuchaste a tu hermano que yo no lo escuché gritar? Él no gritó. Le dijo a mi madre que me había visto al lado de un hombre del barco. Usted, señor Darwin. Então, muito interessante, né? Esse autor ele tem também uma obra chamada El Límite de las Mentiras. Muito interessante, a biografia do famoso Perito Moreno, que corresponde, se fosse fazer uma comparação com o Brasil, ao nosso Orlando Vilas Boas ou Marechal Rondon, né? Era um indigenista, um geógrafo, que ajudou a salvar dezenas de milhares de famílias indígenas, transferindo essas famílias para sua propriedade em La Plata, né, na época em que a Argentina estava promovendo aquela política de branqueamento que empurrou os índios mapuches para o Chile, por exemplo. Aliás, os rivais de verdade são chilenos e argentinos, né, por conta da ocupação da Patagônia e depois houve ainda um probleminha ali envolvendo a Guerra das Malvinas. Pessoal, a traição de Darwin, né? Darwin não se dava bem com o capitão Fitzroy. Esse Fitzroy nomeou umas 3 ou 4 montanhas ali na Patagônia. E quando pronta o estudo sobre a teoria da evolução, o que com certeza ia causar um frisson, né? Um rebu, um frenesi na sociedade, como de fato causou, né? O capitão Fitzroy fez o Darwin prometer que, como aquela era a última viagem dele, capitão, ele estava prestes a se aposentar como almirante máximo do Império Britânico e coisa e tal. E ele era um homem muito religioso, devotado à igreja anglicana. Ele fez o Darwin prometer que somente publicaria a obra depois que ele, Fitzroy, estivesse morto. Darwin assentiu e pouco tempo depois foi avisado por colegas de profissão que já tinha alguém quase chegando à mesma conclusão. E aí, você tira a sua conclusão e o resto é história. Obrigado por me emprestar os seus ouvidos. Um abraço para você.